Muito boa tarde, minha amiga, meu amigo, você ligado aí no programa Flávio Azevedo, Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense, hoje dia 13, hein? Sexta-feira 13, minha gente. Sexta-feira 13 de abril de 2018, né? Um abraço aí para os amigos que estão ligados e antenados no nosso programa, chegando aqui hoje para falarmos de violência doméstica, violência na família, né? Mas antes de entrarmos aqui com a minha amiga Isis Campos, que é a nossa convidada, né, eu quero lembrar para você que hoje é o Dia Internacional do Beijo, então beije bastante, viu? Você que está ligado aí no nosso programa, beije bastante. Boa tarde, meu amigo Ronaldo Costa, já passando por aqui, dando boa tarde. Um beijo para você, viu, Ronaldo? Abraço aí para o nosso amigo Ronaldo. Minhas amigas que estão aí ligadas no programa, ligadas na Rádio Jornal, beijo para vocês também. Né? Hoje é o Dia Internacional do Beijo, então aproveitem. Né? Dizem que o brasileiro adora beijar. Né? Então, Sheila Santos está passando por aqui também, beijo para você. Boa tarde, meu amigo Rodolfo, né? Perguntando aqui sobre as queimadas da serra. Rodolfo, eu acho que para acabarmos com as queimadas da serra, só se a gente beijar o incendiário. Vamos aproveitar que hoje é o Dia Internacional do Beijo, né? Aqui em Itaboraí, diz ele, vejo o fogo aí sendo atacado. Pois é, obrigado, Rodolfo, pela sua consideração com a nossa cidade. Um abraço, meu amigo, sucesso para você. Então é isso, minha gente. Hoje é o Dia Internacional do Beijo, então pegue sua namorada, seu namorado, sua esposa, seu esposo, seu companheiro, noiva, noivos, etc. Aliás, hoje nós vamos falar aqui sobre a questão da violência doméstica e eu tenho certeza que a minha amiga Isis Campos, que é a nossa convidada hoje aqui, vai dizer, depois do boa tarde dela, que seria muito mais interessante se as famílias, os namorados, as namoradas, né, beijassem mais do que agredissem, né? E vamos ao boa tarde da minha amiga Isis, né, que é a nossa convidada hoje aqui. Isis, boa tarde para você. Boa tarde, Flávio. Prazer te receber aqui. Muito obrigada, agradeço pelo convite também. E hoje eu vim aqui para a gente conversar um pouco sobre violência, né? Então... Seria bom, seria melhor beijar? Sempre, né? Sempre é melhor beijar. Mas... beijar, acariciar, tudo é sempre melhor do que uma agressão. É a minha foto? Você ao vivo falando ali. Então, a gente hoje vai conversar sobre violência, e aí eu trouxe umas observações aqui, né, para não esquecer. Então, o que é violência, né? Vamos começar falando sobre o que é violência. Vamos fazer o seguinte, antes de você fazer essa colocação sobre violência, eu queria aproveitar a sua expertise de psicóloga, né? E falar um pouquinho sobre a questão do beijo mesmo. Né? Sim. Vamos entrar aí na questão afetiva, do que representa. Eu recebi aqui uma pessoa para falar sobre drogas, e ele dizia que os pais beijam um pouco os seus filhos, abraçam um pouco, porque nesse beijo, nesse abraço, você percebe um cheiro diferente, você percebe um hálito diferente, você pode, de repente, inicialmente já corrigir ou tentar ajudar em alguma fraqueza que essa criança, esse adolescente, esse jovem possa estar enfrentando. Eu queria que você falasse um pouquinho, não especificamente do beijo, né? Mas aproveitando o dia, mas essa proximidade, essa carícia, esse carinho que deveria existir mais entre as famílias. E aí a gente parte para o conceito da violência em si. Claro. Sim, as famílias hoje em dia, elas às vezes, é muito complicado educar, né? A gente sabe que educar filhos é sempre uma caixinha de surpresas. Um desafio, né? Um desafio enorme e que cada pai, cada mãe tenta sempre dar o melhor de si e aí cometem falhas e acertos, como tudo. E sim, existe uma falta de afeto, né, comum em muitas famílias, porque tem muitos pais que, às vezes, por não terem recebido afeto quando eram crianças, por não saberem o quanto o afeto é importante para a criação do filho, para que aquele ser humano cresça seguro, cresça empoderado, cresça feliz, acham que às vezes a crítica,
Acham que chamar atenção, brigar, é mais importante do que demonstrar amor. E isso é um erro. Isso é um erro muito comum e que, infelizmente, acontece bastante quando não deveria. Porque ofertar afeto para a criança, para o adolescente, é muito mais importante do que você chamar atenção. Então, é sempre bom você abraçar, você beijar, você dar carinho para o seu filho, você prestar sempre atenção no que ele tem a dizer para você conversar com ele, né? Claro que respeitando o espaço dele, respeitando quando o filho quiser guardar segredo, não quiser contar alguma coisa para os pais, que a gente sabe que isso acontece também, né? Respeitando sempre o espaço do filho, mas está sempre do lado dele, sabe? Olha, filho, mamãe está aqui, papai está aqui, você pode conversar com a mamãe sobre o que você quiser, que a mamãe vai tentar não brigar. Esse tipo de afeto é muito importante para a criança, até mesmo para ela se sentir segura, se sentir amada, e saber que o ambiente familiar dela é um ambiente que acolhe. É o mais seguro, né? É o mais seguro, né? Até porque se ela não encontrar isso dentro de casa, ela vai buscar na rua, e aí a gente sabe que o caminho raramente termina bem. E aí, eu queria passar também pelo desequilíbrio na hora dessa, né? Falta esse afeto que você está dizendo, né? Talvez não porque as pessoas queiram que falte, às vezes é falta de habilidade mesmo, de alguma orientação, etc., né, e tal. E aí acontece um desequilíbrio até que resulta num ato de violência. E eu queria também transitar um pouquinho nessa lógica do desequilíbrio, falar um pouquinho sobre essa proximidade que deveria existir. E aí eu não quero só falar da questão familiar também. Geralmente nos ambientes profissionais também, sim, patrão, sim, empregado. A gente falou aqui de pai e filho, etc., mas a relação conjugal também é importante ser discutida, ser pensada nessa hora. A relação de vizinhos que moram, de repente, no mesmo quintal, são primos, são irmãos que construíram no mesmo espaço, e aí... Fala um pouquinho para a gente sobre essa questão do trato, do traquejo entre pessoas, né? E que passa muito pela lógica do respeito também, e que, por vezes, quando falta, acaba desencadeando num ato de violência. É porque é muito difícil lidar com o ser humano, né? Isso a gente sabe, que é sempre muito delicado. Você tem um jeito, aí seu irmão tem outro, seu colega tem outro, seu chefe tem outro. E as questões interpessoais, elas sempre estão entrando em atrito aí. E é muito comum ter sempre desentendimento, né? É muito comum sempre ter desavenças. Mas é importante também que todo mundo consiga manter a cabeça fria para tentar conviver em paz. E aí, qual foi a pergunta mesmo, Flávio? O trânsito entre as pessoas aí para poder não chegarmos ao ato de violência. Sim. Né? Então, assim, embora a gente saiba que hoje em dia tá todo mundo sempre com a cabeça muito cheia, todo mundo estressado, todo mundo nervoso, a gente vive em um país, a gente vive em uma época que deixa todo mundo assim, né? Onde está todo mundo tenso, onde está todo mundo sempre... Todo mundo está sempre no limite. E é claro que esse comportamento reflete nas nossas relações. Então, se você está passando por um problema no trabalho, consequentemente, você vai ter que descontar em alguém. E às vezes pode ser na sua família, pode ser na sua esposa, pode ser na sua namorada, né? Sempre vai cair para o lado do mais fraco, o que acontece mesmo, mas nunca é legal. Respondi? Respondeu perfeitamente. E aí sim, vamos agora falar sobre esse fenômeno que é muito natural. Acho que entre os animais, acho que o animal homem é o que mais exercita esse fenômeno da violência, né? Porque os animais irracionais, quando usam de algum ato de violência, alguma coisa assim, é no sentido de faz parte da cadeia alimentar, né? Ou estão brigando por uma fêmea, né? E os homens já há muito tempo não brigam por fêmeas, né? Ainda bem, né? Ainda bem que as fêmeas podem escolher. As fêmeas da nossa espécie. Num passado recente até brigavam. Hoje parece que é elas que brigam por eles, sei lá como é que é o negócio. Mas você começou a conceituar aí, vamos falar um pouquinho desse fenômeno. Claro,
Violência, né? O que que é violência? Violência é o ato de você agredir alguém, de você machucar, de você ferir. E aí nunca. Isso é apenas na esfera física, né? Isso é também na esfera emocional, na esfera psicológica, às vezes na esfera institucional, quando é algum problema de trabalho. Então é isso que caracteriza a violência, né? Ela tem diversas facetas. E a violência física, que é a principal, que a gente conhece, que é a agressão, mas tem a violência psicológica, tem a violência emocional, institucional, sexual, e aí é uma lista infinita. Quando a gente trata desse assunto violência, doméstica, sobretudo, logo é lembrada da mulher que é agredida pelo marido, da criança que é agredida pelos pais, Sim. o idoso que é agredido, às vezes também por um familiar. Mas eu queria falar um pouquinho sobre essa violência, o assédio moral chamado, né? Que é muito nítido hoje, muito claro, e por vezes acontece em larga escala, né? Temos aí os preconceitos, as questões discriminatórias, né, etc. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse fenômeno que é um efeito da modernidade, né, e sobretudo agora, quando se consegue fazer aí uma separação entre os atos de violência, aparece esse tal do assédio moral, sobretudo, né? A questão dos assédios em si também, a gente está vendo aí o cinema hollywoodiano, por exemplo, a série House of Cards parou por conta lá do Kevin Spacey, né, e tal, que tem uma série de histórias dele e tal. Ou seja, é um fato que está no mundo. O Oscar foi dominado por esse assunto, né, a premiação do Oscar. O assédio moral especificamente, para o cara que é leigo e está ouvindo a gente, o que é? Consiste em que existe? Tá, o assédio moral é quando uma pessoa que está em um nível superior, em um patamar acima do outro, se apropria dessa posição. Tá sendo claro o que eu tô falando? Perfeito. Se apropria da posição que ele exerce naquele local e começa a humilhar, algumas vezes, o funcionário, e começa a querer dominar, começa a pressionar, começa a ameaçar pessoas que muitas vezes não têm como se defender. E aí você está falando do chefe, do coordenador, do supervisor, do encarregado, isso. Às vezes, etc. Né? Sim, às vezes do cara que tem... Muitas vezes dentro de uma própria igreja, o cara que tem um pouco mais de nível e quer dominar alguma situação, o chefe, a pessoa que ameaça, exatamente. Às vezes um amigo. E acho assim que é muito interessante a gente começar a discutir os primeiros sinais dessa violência. Porque sempre existe um primeiro ato, que por vezes é relevado. Não, isso aí foi uma brincadeira, ele não queria dizer isso não, e existe aí uma certa tolerância a determinado tipo de comportamento e de coisas que são faladas, e quando vê, esse sujeito não é freado e ele acaba agredindo ainda mais e tal, e achando, até encarando com uma certa naturalidade o que acontece. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Sim. Quando a pessoa está em, por exemplo, um chefe que às vezes acha que tem domínio total dos funcionários, ele se sente muitas vezes no direito de humilhar alguém e ele faz isso, e por ser chefe, pelas pessoas terem medo, muitas vezes a pessoa acaba relevando. Nossa, eu preciso do emprego, eu tenho que pagar as contas. Você está tirando foto? Sim, fala, você. Eu tenho que pagar as contas, eu tenho família para sustentar, e isso é sim um assédio moral, isso é uma forma de violência, e isso não deveria ocorrer. Por isso que é muito importante, sempre que a pessoa se sentir humilhada, se sentir coagido, ela procurar se expor a alguém ou denunciar, porque existem várias esferas aí mesmo, né? Então, por exemplo, um funcionário público, ele tem mais autonomia de não aceitar esse tipo de assédio, porque ele pode denunciar e ele tem a segurança do emprego. Às vezes um cara que é funcionário em uma empresa, ele não tem tanta liberdade assim para questionar o comportamento do chefe. Então é sempre muito importante que ele procure uma rede de apoio, procure se expor para alguém, para buscar uma alternativa para que esse comportamento do chefe dele, por exemplo, pare.
E aí, A última entrevista que eu fiz aqui com o pessoal do Conselho Tutelar, um deles falou comigo que a principal violência contra a criança no ambiente doméstico, e em se tratando de violência sexual, geralmente parte de alguém de confiança da família, que está sim, dentro de casa, é um tio, é um avô, um próprio pai, uma mãe, etc. Né, e tal. E aí? Fica mais difícil na cabeça dessa criança a quem recorrer, porque por vezes a violência parte de quem ela iria tá. recorrer. Então agora a Né? gente está falando. Vamos falar sobre esse. Tá, então agora a gente vai falar Essa. sobre a violência que acontece dentro dos lares com as Isso, crianças. vamos lá. Então, Flávio, infelizmente essa é a realidade no nosso país, né? A violência sexual é o segundo tipo de violência mais denunciado no Brasil. Perde apenas para a violência física quando é negligenciada. Então, sim, infelizmente isso é muito comum. A gente tem aí, se não me engano, são a cada 11 ou 15 minutos uma criança é molestada no Brasil. E isso é um dado muito triste, né? Que infelizmente faz parte da nossa realidade e que infelizmente muitas crianças, especialmente as meninas, elas estão mais vulneráveis para esse tipo de a serem vítimas dessa violência. E o que acontece é que sim, geralmente o abusador, o pedófilo, é alguém da família, o pai, o avô, o padrasto, eles muitas vezes se sentem no direito de agredir aquela criança sexualmente e eles fazem isso pela certeza, né, que não deveria ser uma certeza da impunidade. Porque a gente também vive uma cultura muito triste, onde fala assim, não, o filho é dele, não se mete não que ele sabe educar. Não, deixa que a mãe bate, se a mãe quer fazer, deixa ela fazer, o problema é dela, não é meu. E isso não deveria ser assim, né? Isso, infelizmente, acontece, mas a criança não é só dos pais, a criança é da sociedade. E cabe a todo mundo resguardar, cabe a todo mundo correr atrás para que ela fique segura. Então, existe o Disque 100 hoje, né? Hoje em dia você pode fazer uma denúncia anônima se você está desconfiando de que uma criança está sendo vítima de alguma situação, em alguma circunstância. É só você ligar para o número 100, fazer uma denúncia anônima e aí você passa as informações e você joga para que aquele caso seja investigado. O comportamento dessa criança agredida, Isis, porque acaba que o assunto, para vir à tona, ele precisa obrigatoriamente que alguém no entorno, porque Sim. A mãe, por vezes, não quer acreditar que o padrasto é o cara que está, ou o pai que está cometendo aquele ato de violência, mas nós temos aí o vizinho, alguém, um familiar, que percebe alguns sinais, algum tipo de comportamento dessa criança. Que comportamentos seriam esses? O que devemos observar nessa criança, né, nessa menina, para se desconfiar de uma agressão? Como é que seria isso? Eu que estou de fora olhando, como fazer para ajudar? Porque para você fazer a denúncia tem que ter um mínimo de concretude naquilo que você está denunciando, né? Que comportamento o agredido começa a demonstrar? Que tipo de pedido de socorro, né? Às vezes até involuntário, ele começa a demonstrar para que a gente consiga ajudar? Cada criança é única, cada criança tem um comportamento, né? Então você tem aí crianças saudáveis que ou são mais agitadas, ou são mais tímidas, ou são mais quietinhas. Quando você tem filhos, os seus filhos geralmente têm um padrão, e você, como pai, como mãe, você conhece aquele padrão do seu filho, né? E esse padrão geralmente muda. Quando a criança está sendo vítima de violência, o comportamento dela é afetado de alguma forma. E aí cabe sim a quem está mais próximo fazer essa observação. Então, dados assim, no geral, o sono dela começa a ficar mexido, ela começa a acordar muito durante a noite, a querer dormir muito durante o dia. Na escola, as notas dela começam a cair, ela começa a ter um desvio de comportamento. Então, se é uma criança tímida, ela pode começar a ficar muito agressiva. Se é uma criança mais agitada, ela pode ficar muito inibida, muito na dela. Eu acho que por aí, é sempre nesse sentido. Dá para entender? Sim, perfeitamente. Ou seja,
essa criança vai sempre ter um comportamento fora daquela naturalidade que ele é. Sim, Se é agitado, sim. ele começa a ficar introspectivo, numa espécie Isso. de clausura ali, porque dizem até que essa coisa do dormir o dia inteiro, às vezes, é para poder fugir desse agressor, né? Porque se de Sim. repente estiver rodando pela casa, o agressor se segura, olhar para o canto, né, e tal. Sim. A gente tem até esses relatos de conselheiros Sim. tutelares, de outros profissionais da área da Sim. psicologia. E assim, a escola acaba sendo o elemento, talvez um dos mais Sim. que consegue evidenciar isso com mais rapidez, né? Porque é quem, depois do momento familiar, a escola é quem fica com essa criança um maior número de tempo, né? Um maior volume de tempo, né? Uhum. Ou seja, tem que observar todas essas questões também, ou a escola pode ter um olhar ainda mais acurado, Isis? Como é que você vê isso? Porque depende muito da escola, né? Se a gente, por exemplo, entrar aí num colégio da rede pública, é um professor que tem que lidar com 50 alunos, e aí, às vezes, a gente, sabe, não tem funcionários o suficiente para ter essa percepção, mas a criança, assim, ela vai demonstrar, ela vai mudar o comportamento dela na escola, e isso fica muito perceptível. Então, é provável que ela realmente que as notas delas caiam bastante. E, por exemplo, a professora pode sim ter um olhar diferenciado para essa questão. Essa criança, ela pode querer se abrir com alguém e a professora, porque a professora é uma pessoa que vira da família, né? Para a criança, sim, porque existe sempre uma relação de afeto entre a criança e a sua professora. E aí a professora, geralmente, a escola percebe e faz a denúncia ao conselho tutelar, porque a criança demonstra isso ou contando para algum coleguinha, ou contando para algum funcionário da escola, ou contando para a professora, ou escrevendo cartinha e dando para alguém ler. Alguém percebe e aí, quando a escola descobre, é sempre muito bom, porque a escola vai, se encarrega de fazer a denúncia e o conselho tutelar age muito rapidamente. O que é diferente de quando só a mãe percebe, porque às vezes a mãe fica naquela sinuca de bico. Será que eu denuncio? Mas como é que eu denuncio se eu preciso desse homem para pagar as contas aqui de casa? Se eu tenho 5 filhos com ele e a gente tem que sustentar, não seria melhor se eu pegasse a minha filha e desse uma chave para ela se trancar no quarto à noite? Então, esses são relatos que eu já escutei, infelizmente, né? E quando a mãe descobre é sempre muito delicado, porque às vezes a gente tende a tirar o crédito daquilo. Nossa, filhinha, será que você não sonhou, não? Nossa, filha, tem certeza que foi isso? Tem certeza que foi o papai? Tem certeza que foi o titio? Será que você não viu isso na novela? A gente sempre tende a desacreditar a criança, às vezes para a gente mesmo não enxergar aquilo que está acontecendo. Porque é muito difícil, por exemplo, para uma mãe perceber e aceitar que o marido dela, o homem com quem ela vive há não sei quantos anos, que ela entregou a vida dela, que ela compartilhou tantos momentos, está molestando uma criança. Então, para ela, para a mãe, isso é muito difícil, e aí até ela chegar a aceitar, até ela chegar a fazer a denúncia, a criança já sofreu muito. Então, por isso que é sempre muito importante, se você desconfia, você denuncia. Não espera se concretizar, você liga para o Disque 100, você avisa, porque aí o conselho tutelar vai investigar aquele caso. Não é você esperar que aquela criança chegue para você e fala, porque a criança pode não falar nunca. Né? Muitas vezes o pedófilo, o abusador, ele ameaça, ele diz que vai matar todo mundo, ele diz que vai embora e ninguém vai ter com o que comer. E aí a criança fica sempre assim, meu Deus, não posso contar para ninguém, não posso contar para ninguém, não posso contar para ninguém. E não conta. Então, por isso que é importante que o adulto que esteja perto, que perceba alguma mudança no comportamento, vá lá e consiga fazer a denúncia para zelar por essa criança. E aí eu queria que a gente falasse um pouquinho também, Isis, sobre as sequelas disso num futuro indivíduo, né? As sequelas dessa agressão física, sexual, etc., que uma criança sofre no seu futuro profissional, no seu futuro como pessoa, né? Porque é um indivíduo em formação, né? E isso acaba fazendo parte da construção desse adulto, né? Que sequelas nós podemos encontrar nessa criança quando ela chegar à idade adulta? Reproduzir isso,
ou sei lá, o atos de violência e tal, o que a psicologia fala. É claro que cada indivíduo tem a sua, Sim, tem o sim. seu id, né? Cada Sim. um, as pessoas não são iguais, mas às vezes as reações os resultados são similares, né? Fala um pouquinho sobre isso. Então, assim, tudo também depende de quantos anos a criança tinha quando foi violentada, de qual foi o tipo de violência e de como que isso foi, como que ela lidou com isso, né? Às vezes a criança foi molestada quando era muito pequena, mas a família acolheu, a família denunciou, e aí as sequelas são mínimas, porque ela foi muito acolhida depois do ato. E às vezes não, às vezes a criança foi molestada por anos a fio e chega na idade adulta completamente transtornada, porque ninguém deu crédito a ela, porque ela nunca teve nenhum tipo de acompanhamento. E aí as sequelas são mais graves, porque não teve esse acolhimento que deveria ter tido. Perfeito. Perfeito. Mas Eu queria que a gente falasse um pouquinho agora também, Isis, sobre, ainda no ambiente doméstico, mas essa violência quando ela acontece entre marido e mulher, né? E hoje também acabou se tornando, por conta do convívio mais próximo dos casais que estão namorando ou são noivos, agora mesmo a gente está vendo no noticiário um noivo, um namorado, sei lá, aí no Rio de Janeiro, que matou a companheira, né, e tal, a namorada, não sei se viviam juntos, né? Não tomei pé da notícia a fundo, né, mas houve ali uma agressão e a menina veio a óbito. E aí? Como é que é isso? Dá para a gente perceber também os sinais? Tem aquela lógica das camisas de manga comprida, né, e tal, para se proteger, a mulher acaba ficando meio que reclusa, é mais ou menos por aí, ou tem outros sinais que ela demonstra quando está sofrendo essa violência do companheiro, do namorado, do marido? No geral, a violência nunca começa com uma agressão muito forte que deixa a mulher em coma e vai para o hospital, né? Isso acontece aos poucos. Então, um dia é uma coisa muito gradativa mesmo. Então, assim, um dia o cara grita com você, te chama de burra, no outro dia ele te dá um empurrão, aí no outro ele puxa o cabelo, e aí quando você vai ver, você já tá levando um tapa na cara. É uma sequência, né? Tanto que é muito comum exatamente é comum por isso, porque você acha que aquilo não teve tanta gravidade como tem. Então, não, meu namorado só puxou meu cabelo ontem, mas foi porque eu gritei. Você às vezes começa a justificar os erros do seu companheiro. Então, assim, nossa, ele me deu um tapa, mas também, né, eu gritei com ele quando ele chegou muito tarde bêbado em casa. É claro que ele tinha que me bater, ele estava bêbado. E isso não é justificativa, tá, gente? Não é normal um cara gritar com uma mulher ou partir para agressão. Não é justificativa, é desculpa, né? Isso é desculpa. Mas isso... Então, assim, uma coisa que eu sempre falo, você nunca pode aceitar o mínimo de comportamento agressivo do seu companheiro, porque esse comportamento vai tender a aumentar. Então, se hoje você aceita um puxão de cabelo, amanhã ele vai achar que pode bater no seu rosto. E é assim que começa, porque a gente vive numa sociedade onde às vezes os homens acham que eles podem tudo. Então, assim, não, vou bater na minha mulher, não tem problema não, porque ela fez tal coisa, tal coisa, tal coisa. E isso nunca é uma justificativa, tá? Não é porque você chegou em casa às 11 horas da noite que seu namorado pode te dar um soco ou que seu marido pode te ameaçar. Perfeito. Bom, minha gente, estamos recebendo aqui na tarde de hoje a minha amiga Isis Campos. Ela é psicóloga e está batendo um papo aqui. Aliás, Isis, ela vai ser aqui uma parceira nossa em próximos programas, né, para estar conversando conosco sobre esse e outros assuntos e trazendo a luz da psicologia para ajudar você, que é nosso ouvinte, você que é nosso amigo que está sempre nos prestigiando aí, ligado aí na nossa programação. Eu quero agradecer bastante a Isis desde já por esse papo inicial, né, e falando muito dessa lógica da violência, e hoje nós estamos aqui fazendo meio que um preâmbulo, né, para as próximas conversas que nós teremos sobre esses assuntos. Então, os amigos não percam que aí, de maneira quinzenal ou semanal, a gente está aqui ainda discutindo como que vai ser isso. A minha amiga Isis Campos vai estar aqui no nosso programa falando sobre esses assuntos, né? Eu preciso ir no intervalinho comercial, deixa eu aproveitar para mandar um abraço aqui
para o meu amigo Roberto Ramírez, né? Parabéns, doutora Isis, excelentes colocações, diz aqui ela, diz aqui ele. E o meu amigo Vanderlei Enfermeiro, que eu não sei se você conhece, está aqui também mandando parabéns para você, Isis. E a gente vai no intervalinho, minha gente, e volta já com a minha amiga Isis Campos para seguirmos aqui nossa conversa. Vamos lá. Na Casas Bahia tem tudo para transformar a sua casa num verdadeiro estádio. Já pensou que na hora você chamando sua galera, seus amigos, gato, papagaio, cachorro, e tem preço muito baixo. Para renovar a casa toda. Garanta já seu notebook positivo Intel Quad-Core com Windows 10 por apenas R$ 899. Acha que foi ok, Flávio? 14 vezes, sem juros, no cartão Casas Bahia. Tá ótimo. E você ainda pode Deixa eu te contar um segredo. A câmera comercial ela continua gravando. Então você não pode falar segredo. A gente pode conversar normalmente. Só não pode contar segredo. Tudo para sua Mas tá legal, tá legal. Cama, mesas, banho, tecidos fino e decoração. Confecção de Eu cortinas tinha sob medida. observações em casa no meu computador. Você fez perguntas assim, como que a criança se comporta? Eu tenho uma lista. Aí eu fui tirando o que eu lembrava de cabeça. Mas assim, aqui também é mais um bate-papo, entendeu? Uma coisa mais... Não é tão acadêmico, não. Até porque se a gente fizer muito acadêmico, quem está em casa acaba tendo dificuldade também de conseguir alcançar isso. Venha fazer uma visita, pois temos bom atendimento e a moda da casa. Rodovia BR-101, quilômetro 270, Basílio. O GRAN Medicina Laboratorial se destaca pelo compromisso com os seus pacientes. Para isso, os investimentos em infraestrutura, treinamento, profissionais especializados e equipamentos de última geração são constantes. O GRAN oferece conforto, segurança, credibilidade e confiabilidade em seus resultados. Priorizando sempre a qualidade dos serviços, o GRAN Medicina Laboratorial se destaca nos programas de controle de qualidade, oferece infraestrutura moderna, setores individualizados, atendimento diferenciado e equipe treinada para oferecer o melhor aos pacientes conveniados e particulares. No GRAN Medicina Laboratorial, você faz os seus exames de análises clínicas, bacteriologia, análises toxicológicas, anatomia patológica, hematologia, urinálise, imunologia, bioquímica, ensaios hormonais e parasitologia. O GRAN Medicina Laboratorial está presente em 5 municípios da região. Em Rio Bonito, em 2 endereços, na Avenida 7 de Maio, número 50, sala 302, e na Rua Vital Brasil, número 109, ambos no centro. Em Niterói, em Icaraí, na Rua Presidente Becker, número 128. Em São Gonçalo, 3 endereços. Avenida Presidente Kennedy, número 359, na Clínica Icaraí. Na Rua Salvatore, número 40, sala 1108, na Conlab. E em Alcântara, na Rua João Almeida, número 109. Em Itaboraí, você encontra o GRAN na Rua Adelina Maria da Conceição, número 21, no centro. E em Tanguá, também no centro, na Rua 19 de Novembro, número 60, sala 112. GRAN Medicina Laboratorial, sempre pensando em fazer o melhor para você. Comida caseira, saborosa, que satisfaz com gostinhos de quero mais, você só encontra no Sabor Carioca. Localizado na rodovia BR-101, quilômetro 269, Parque Indiano, Rio Bonito, a casa se destaca pela excelência no atendimento e ambiente agradável. O Sabor Carioca preza pela qualidade dos seus produtos e oferece a melhor comida caseira da cidade. Espaço amplo, área kids, comida no sistema self-service ou à la carte, o restaurante Sabor Carioca funciona diariamente das 11 às 16 horas e espera por você. No Sabor Carioca, você também encontra as melhores opções de lanches, sucos, o tradicional pão com linguiça e hambúrguer artesanal. Sirva-se e agrade o seu paladar. Aproveite o show de prêmios do Telefrutas Rio Bonito. Nas compras acima de R$50, preencha o cupom e concorra a 4 eletrodomésticos e 2 bicicletas.
O sorteio é no dia 31 de março e você não pode ficar fora dessa. Venha ao Terefrutas e aproveite essa oportunidade. Aqui você encontra verduras, frutas e legumes, tudo fresquinho direto do produtor. O Terefrutas também oferece frios, laticínios, conservas, cereais, produtos de higiene e limpeza, massas, bebidas e o tradicional bom atendimento. No centro de Rio Bonito, na rua 15 de novembro, número 226 e 228. Telefone 2734-3126. Pães, bolos, roscas, biscoitos, rocamboles, doces, salgados, folheados, produtos variados e apetitosos feitos com o carinho que você merece, só é possível encontrar na Padaria Guimesh, que está localizada na Avenida Manuel Duarte, próximo ao Rio Bonito Atlético Clube. Atender nossa grande clientela com atenção e carinho é também uma das nossas filosofias. Pensou produtos de qualidade, preço e bom atendimento? Padaria Guimesh. Açaí, mais sabor, é puro e natural, feito com amor. Açaí mais sabor, agora tem açaí no copo, sem balança. Isso mesmo, açaí no copo, sem balança. O melhor açaí da cidade, em 2 endereços. Loja 1, na Avenida Manuel Duarte, 671, na antiga locadora Mirage. E loja 2, na Praça Fonseca Portela, ao lado da Prefeitura. Além do nosso delicioso açaí, você também encontra sorvetes. São mais de 50 sabores, calda quente, frutas, geleia, paletas mexicanas e os tradicionais picolés. Venha nos fazer uma visita, funcionando a partir do meio-dia. Açaí mais sabor. A tradicional farmácia dos Irmãos agora é Drogarias Viva Mais. Localizada na rua Getúlio Vargas, número 130, no centro de Rio Bonito, em frente à Secretaria Municipal de Saúde. Nas Drogarias Viva Mais, você encontra medicamentos com os melhores preços. No setor de perfumaria e correlatos, as melhores opções estão sempre à sua disposição. Preços imbatíveis e a grande marca da casa. Excelência no atendimento. Visite a Drogarias Viva Mais. Telefone 2734-1656. No centro de Rio Bonito, no número 14 da Travessa Alexandre Ferreira, você encontra a AB Barbearia, cortes de cabelo e barba e a principal especialidade da casa, o atendimento infantil, funcionando de segunda a sábado, das 8 às 19h30, a AB Barbearia tem ambiente climatizado e grande clientela. Dê um trato no visual na AB Barbearia. Direção Anderson Barreto. Telefone 98197-0459. Em Rio Bonito, AB Barbearia. Bom dia. Foi aqui que pediram gás? Se tem um lacre verde da BR Petrobras, pode confiar, é Liquigás. Se tem um lacre verde da BR Petrobras, pode confiar, é Liquigás. Em Rio Bonito, entrega de gás rápida e eficiente é com a Baeta Gás. Por lá, a prioridade é o bom atendimento e a satisfação do cliente. Ligue 3634-1048, 998-720267 e 969-105902. Veja a diferença. Ligue e torne-se cliente da Melhor.
Se tem o lacre verde da BR Petrobras, pode confiar, é Liquigás. Se tem o lacre verde da BR Petrobras, pode confiar, é Liquigás. Ligou, pediu, entregou. Baeta Gás. Mais a sintonia da emoção. Programa Flávio Azevedo. Beleza, minha gente? Vamos lá. Vamos em frente aqui. Programa Flávio Azevedo, Rádio Jornal, 1340 AM Leste Fluminense. Deixa eu mandar um abraço aqui para a galera que está aniversariando hoje. Vamos lá. E aí tem uma rapaziada que sempre fala assim pra mim: poxa, Flávio, eu fiz aniversário, você não falou meu nome lá. Eu quero dizer que o meu parceiro para denunciar os aniversariantes se chama Facebook. Facebook, é ele que me diz quem está fazendo aniversário. Aí tem aquele salve tradicional que eu coloco lá no Facebook, né? E aí dali eu tiro os aniversariantes do dia aqui no programa Flávio Azevedo. Aí tem uma galera que é tímida, ou para arrumar confusão, sei lá o que é, ou não quer arrumar confusão, não diz ao Facebook o dia que ele faz aniversário. Aí eu não fico sabendo. Não, mas eu tenho você no Facebook. Eu falo, meu amigo, aí eu vou lá olhar, tá só o ano que o cara nasceu. A data do dia e o mês ele não coloca. Então, lamento muito, não vai aparecer aqui. Então, quem está, né? Quem disse quando nasceu para o Facebook? Vamos lá. Ademir, aliás, não. Essa moçada aqui é a de ontem, né? Que é agora que eu lembrei. Essa moçada aqui é de ontem. Vamos à rapaziada de hoje, né? Hoje é uma outra galera. A moçada do dia 12 é aquela que tá ali que eu esqueci de trocar, né? Deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo Wallace Ramos, na nossa audiência. Abraço para ele. E os aniversários hoje, cadê? Deixa eu olhar aqui a minha listinha que eu já coloquei. Ah, sim, minha amiga Lene Souza, né? Um abraço aí para dona Lene, que é nossa amiga lá de Treinão. Corre pra caramba lá, dona Lene. Dona Lene, domingo, hein? Domingo tem o Treinão, aniversário de 2 anos do Treinão, né? A galera não pode esquecer disso aí. Domingo lá no Green Valley. Aliás, vai ser um grande evento, né? A prefeitura vai dar um apoio lá à rapaziada do Treinão. E está anunciando feirinha de artesanato lá na Praça do Green Valley, com algumas outras atividades lá. Mesmo que você não vá participar do treinão, mas faça planos, meu amigo, de ir lá e participar da estrutura que vai estar sendo montada ali para os amigos aí de Rio Bonito. Deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo Diego Rosa, parabéns. Alessandra Miranda, também hoje completando mais um ano de vida. Minha amiga Andréia Catini, a minha parceira de enfermagem lá da época da saúde, trabalhamos juntos. Minha amiga Josefa, moradora lá do Rio Vermelho, aqui em Rio Bonito. A Tuane Melo, né? Grande flamenguista Tuane Melo. Cíntia Soares, completando hoje mais um ano de vida também. Selma Pires, esposa do meu amigo Josias, lá da Relojoaria, ali na rua do antigo Império da Banha, né? Bruna Veríssimo, hoje também completando mais um ano de vida, parabéns para ela. E a minha amiga Rayane Oliveira, também hoje aniversariando. E fecho aqui mandando um abraço para o meu amigo Fernando Bastos, que é funcionário lá do Hospital da Civargas, né? Eu aproveito aqui a oportunidade também para mandar um abraço para o meu amigo Gustavo Castro, né? Gustavo está sempre ali com o seu caldo de cana aqui, próximo à patrulha rodoviária ali, a polícia rodoviária, né? Sempre nos atende com muito carinho ali, a dona Célia, seu Mendes, né? É uma família bacana, muito simpática, sempre trabalhando para servir a sua família. E sempre que posso, passo por ali para tomar um caldo de cana com o meu amigo Gustavo, e é um prazer grande, né, ser ali cliente do Gustavo. Abraço para você, viu, Gustavo? Sucesso aí, meu amigo. Tudo de bom para você, para sua família, que sempre nos atende ali com muito carinho, né? É o caldo de cana pai e filho, né? Quer tomar um caldo de cana saboroso, né? Meu amigo Gustavo está ali aguardando você. Bom, gente, deixa eu lembrar aqui para a galera também, hoje é dia 13, e lá no Boteco do Miranda, nós hoje vamos ter Sandro e Paulinho, né? Moçada aí da música de Rio Bonito. Sandro e Paulinho, grandes personagens, né? Aí da música, e vão estar hoje lá no Boteco do Miranda. Um abraço ao meu amigo Gustavo, que é o comandante. Esse já é outro Gustavo, né?
Aqui é o Gustavo Castro, no caldo de cana, o Gustavo Miranda, lá no Boteco do Miranda, né? E deixa eu lembrar aqui para você também da Escola Criar, referência em educação aí na nossa cidade de Rio Bonito, né? O Instituto Flor do Amanhecer, também comando lá do meu amigo Dr. Nogueira, que vai estar aqui no próximo dia 4 de maio. Anotem aí. E a gente falando também com o Dr. Nogueira sobre saúde, comportamento, essa coisa toda. Deixa eu lembrar aqui para você da GEM Imóveis, lá na Rua da Conceição, número 93, né? Comando lá do meu amigo Gibran. Abraço para ele, sucesso aí para o Gibran. E para os amigos aí que estão sempre nos prestigiando. Um beijo para minha amiga Cirlei, lá em Boqueirão. Alô, dona Cirlei. Abraço grande, muito obrigado pelo carinho, né? E sucesso também para foi quem mesmo, gente? Ah, sim, deixa eu mandar aqui um abraço para a moçada lá de Tanguá, aquela galera que ontem, né, eu já tinha falado para eles, mas pode ser que não tenham ouvido, né? Então, deixa eu mandar aqui um abraço para o nosso amigo Maninho Arte Nossa, lá em Tanguá, o Marcelo Barbeiro, a Celinha e o João do Churrasquinho, lá na Alameda, né, moçada que está sempre aí acompanhando a gente, né? Tem ainda a minha amiga Maria do Carmo, que está sempre prestigiando a gente aí também, a Rosane da Cibrança, a moçada bacana lá em Tanguá, né? A TT, que está sempre nos acompanhando, nos prestigiando aí a nossa programação. Um abraço aos amigos que sempre que pode, lá no Rio Seco, meu amigo Rubens, né? Moçada que está sempre prestigiando aí o nosso programa. Sucesso para a galera que está sempre ligada aí na nossa programação. Eu queria até aproveitar aqui a nossa conversa aqui com a doutora Isis, né? Como diz aqui o Roberto, né? Roberto já deu um título de doutor aqui para Isis, né? Não faço isso. E aí é o seguinte, minha gente, você que está ligado aí no nosso programa, eu quero mandar um abraço aqui para a Vanessa Souza, lá do Parque Andréa. Vanessa, na segunda-feira, nós falamos aqui, ela fez uma queixa na mídia social aí pelo Facebook, de que o filho dela, aluno da escola Ângelo Longo, estava sem aulas lá em Parque Andréa, em Boa Esperança. E nós fizemos aqui um apelo, né? Demos uma cobrada na prefeitura e tal. E ontem, depois que terminou, durante o programa aqui, eu não lembro, eu sei que ontem a Vanessa fez contato comigo de novo, Flávio. Queria agradecer aí o seu apoio, outras pessoas que também apoiaram, compartilharam no Facebook a minha queixa. E a professora já chegou, a Secretaria de Educação já providenciou a professora, quero te agradecer e agradecer a todos que me ajudaram aí, né? Mas eu fiquei sabendo que quando a Vanessa deu essa esplanada na segunda ou terça-feira lá no Facebook, algumas pessoas criticaram a Vanessa, né? Eu quero aqui, bater palmas para a Vanessa, porque eu estou sempre reclamando aqui no nosso programa de responsáveis, pais, mães, tal, que não dão o mínimo de importância para os seus filhos, para a vida escolar dos seus filhos. Tem um pai que não olha nem o boletim do cara, né? Não vai dar certo isso, né, minha gente? A criança ser entregue diretamente à escola, para a escola cuidar de tudo, e é bom que a gente entenda que a escola ela é responsável pela escolarização do seu filho, né? Aquela educação de não puxar o cabelo dos outros, né? De pedir licença, falar por favor, me desculpe, opa, isso aqui não ficou legal, errei, me perdoe. Esses valores, eles são transmitidos pela família. A professora, o professor, a escola, tem a responsabilidade de ensinar que 2 mais 2 é 4, 3 mais 3 é 6, né? 5 vezes 5 é 25, né? Que 2 dividido por 2 é nada, né? Que PIB, antes de PIB, é M, né? Tudo isso, né? São questões que nós aprendemos na escola. Verbo, dígrafo, não sei o quê, né? A capital do Rio de Janeiro é o Rio de Janeiro. Capital de Minas Gerais, Belo Horizonte. Capital dos Estados Unidos, Washington, D.C. Capital do Brasil, Brasília, DF. Isso é o que se aprende na escola, né? Agora, nós vivemos numa época onde os pais estão transferindo sua responsabilidade para a escola. E aí, quando eu vejo a Vanessa e outras mães que vêm para a rede social, ou me ligam, ou procuram o melhor da vida escolar dos seus filhos, eu bato palmas e parabéns, Vanessa, sucesso para você,
né? E meus cumprimentos à Secretaria de Educação por ter se sensibilizado e resolvido o problema rapidamente. Bom seria que não tivesse acontecido, mas aconteceu, mas já foi resolvido. Então, Vanessa, persista fazendo esse trabalho bacana aí de defender a sua cria. Bacana, muito bom isso. E um beijo para a minha professora Nazaré Pintas, que está aqui acompanhando o nosso programa e deixou aqui um "é isso aí, Flávia", é isso, professora, eu tenho certeza disso. Um intervalinho rápido aqui novamente e a gente volta já para continuar o nosso papo aqui com a minha amiga Isis Campos, psicóloga, que hoje está conversando aqui conosco sobre violência no ambiente doméstico e a violência como um todo. Vamos lá. Na Casas Bahia tem tudo para transformar a sua casa num verdadeiro estádio. Já pensou que na hora você chamando sua galera, seus amigos, gato, papagaio, cachorro, e tem preço muito baixo. Para renovar, a casa toda. J2 Prime com TV digital, só R$ 599 em até 11 vezes no cartão. E você ainda pode comprar no site, retirar da loja pelo Retira Rápido. E ó, aqui no seu celular usado vale mais, na compra de um novo. Aproveite! Casas Bahia, a casa da torcida brasileira. Programa Flávio Azevedo. Show de bola, minha gente! Opa, agora sim. Show de bola, minha gente. Abraço aí para os amigos que estão nos prestigiando. Muito obrigado pelo carinho. E vamos seguir em frente aqui o nosso papo com a minha amiga Isis Campos, né? Hoje tratando da questão da violência doméstica, né? E eu queria que você falasse um pouquinho, Isis, sobre essa lógica também, nessa participação, fugindo um pouquinho da questão da violência, mas a importância dessa participação. Deixa eu só ajeitar isso aqui, porque, na verdade, ele tem que funcionar assim. Essa participação importante dos pais na vida escolar dos seus filhos, né, e tal, e, por vezes, essa transferência que acontece ou de maneira voluntária, ou porque o pai trabalha, a mãe também, então, e acontece. Eu queria que você discorresse um pouquinho sobre esse momento que nós vivemos também, que não é novidade, os efeitos disso. Sim. Hoje em dia é comum também, né? Os pais, eles trabalham muito, eles têm que dar conta de muitas coisas. As mulheres, principalmente as mães, às vezes ela tem o trabalho, ela tem os afazeres da casa, tem os afazeres da família, tem que cuidar de mãe, pai, tio, avô, papagaio. Então, e filhos é sempre um trabalhinho, né? A gente, quem é pai, quem é mãe, sabe que filho geralmente é uma preocupação e é muito importante, sim. Você está sempre atento àquela criança, você está sempre prestando atenção no boletim escolar dela. É muito importante que os pais sentem em casa quando o filho chega da escola, quando a mãe chega do trabalho, senta com a criança, fala assim: meu filho, o que você aprendeu hoje? Tem exercício de casa? Vê o caderninho dele, vê se tem recado da professora, vê como é que estão as notas. Tudo isso é crucial, até mesmo para que a criança se desenvolva bem, né? Para que a criança consiga crescer. E há quem diga que essa participação também é importante nessa formação do indivíduo que está ali sendo construído, né? É verdade isso? Com certeza, sim. Até porque os filhos precisam dos pais para dar apoio e para incentivar, né? Os pais precisam falar: meu filho, você quer ser o que quando crescer? E aí ele vai dizer o que ele quer ser. Eu quero ser advogado, eu quero ser arquiteto, eu quero ser padeiro, eu quero ser sapateiro. A gente tem aí, né, inúmeras possibilidades para a criança, cada uma vai ter a sua realidade. E é sempre importante que os pais estejam presentes para dizer: olha só, para você ser advogado, você tem que estudar muito. Olha só, para você ser um cozinheiro, você também tem que estudar, você tem que aprender. E... Perfeito, pode prosseguir. Não, eu estou olhando aqui o recado da Nazaré que chega aqui. Ela diz aqui: parabéns, Vanessa. Se os pais estivessem sempre à frente, conferindo a vida escolar dos seus filhos, ainda não teríamos escolas sem professores, diz aqui a Nazaré, e fazendo uma alusão à evasão escolar, não de alunos, mas de profissionais de educação que, por vezes, não querem trabalhar naquela determinada escola ou querem sair daquela determinada turma porque a garotada não recebeu essa educação que vem de casa, né? E aí o professor, além de ensinar que 5 mais 5 é 10, tem que estar falando: fulaninho, não puxa o cabelinho da coleguinha, não morde o coleguinha, não bate no coleguinha. Ou seja, ensinamentos que deveriam já vir incutidos na cabeça do garotão, né?
Professor sofre, né? Porque o professor tem que ser pai, mãe, tio, tem que ensinar e tem que educar. E, infelizmente, muitos pais não educam. E aí a criança chega na escola e o professor tem que lidar com 30 crianças, cada uma recebendo uma educação, cada uma tendo seu costume, cada uma tendo sua cultura. E isso é muito ruim para o professor, que tem que se dedicar ao dobro, e para a criança, que tem que se adaptar, porque às vezes os pais falharam de alguma forma, não exigindo, por exemplo, um bom comprometimento com os estudos. Bom, tem um camarada da sociologia chamado Émile Durkheim, que você certamente conhece quando você esteve lá na graduação de psicologia, e ele diz, o Émile Durkheim diz que se nós não tivermos uma base, e ele diz que a educação, ele chama a educação familiar de educação primária, a educação secundária, né, a educação da escola, da vida, e ele diz que se nós não tivermos uma boa base, ou seja, essa educação que vem de casa, a tendência é que a educação secundária não funcione bem, né? Tem gente que discorda, tem gente, inclusive, que não gosta do Durkheim e de seus pensamentos, não sei se é o seu caso, mas você concorda com essa lógica da educação primária e da secundária como entrelaçadas para construir esse indivíduo? Concordo sim, até porque o que você recebe em casa é a sua base, né? A sua primeira infância, que é tudo que você vive até os 7 anos de idade, é o que vai te definir, é o que vai definir seu caráter, é o que vai definir você enquanto pessoa e te ajudar a lidar com as adversidades. Então, é muito importante sempre que os pais tenham sempre muito cuidado com aquela criança, tenha muito contato, tenha muito zelo e esteja sempre prestando muita atenção no filho, né? Esteja sempre atento às notas na escola, às maiores dificuldades, que conheça os amigos do filho, muitas vezes que conheçam os pais dos amigos dos filhos, né? Porque às vezes a criança faz amizade e quer sempre ter aquele círculo, então é sempre importante que os pais das crianças também se comuniquem, até mesmo um para zelar pelo outro, para conhecer, e é isso. Até para você conhecer o núcleo familiar que o seu filho está ingressando, que por vezes ali tem valores que você não, né? Que você não concorda, né, e tal, e vai interferir porque a criança vê alguma coisa lá. E aí sempre tem aquela pergunta, mas fulaninho faz, né? Quando você dá ali meio que um puxão de orelha, né? Sim. Ô papai, mas peraí, mas fulaninho faz, fulaninho tem, fulaninho foi, né? Tem toda essa lógica também, né? E já que nós estamos falando aqui de nota e desempenho dos alunos, né? Tem aquele moleque que quando chega com nota vermelha leva uma caçambada, uma surra, e tem aquele outro que a mãe vai e suspende celular, videogame, bola, e etc e tal, e moleque vai estudar, ou menina, né, e tal. Qual das duas que é mais, que tem o efeito mais, que tem o efeito melhor esses, né? Como é que você vê essa questão do castigo mesmo, né? Eu costumo sempre dizer que tem um verso da Bíblia bacana, né, que Jesus diz que castiga a todos que ama. Então a lógica do castigo ela não precisa ser exatamente uma surra de deixar o cara quebrado, mas impor limites, né, e tal, exigir comprometimento. E aí, como é que lida com isso? Como é que trabalha isso na cabeça de crianças que geralmente se acham os reis do universo e acham que tudo é possível? Então, toda criança tem dificuldade em alguma matéria, né? Eu, quando era criança, eu odiava matemática. Hoje em dia eu gosto. Eu não. Mas quando eu era criança, foi a primeira vez que eu fiquei de recuperação na escola, eu odiava essa matéria. Então, assim, uma coisa, em algum momento, nenhuma criança vai ser boa em tudo, né? A gente não tem que exigir também, não, eu quero que meu filho tire 10 em todas as matérias para mostrar que é o melhor. Ótimo se ele conseguir, mas às vezes ele não consegue. Então tem crianças que têm mesmo mais dificuldade. E é normal, sabe? Ninguém é obrigado a saber tudo ao mesmo tempo. Então eu acho que é muito importante assim, meu filho ficou de recuperação em português. Então ele é fraco em português? Você é boa? Então você senta com seu filho, explica aquela matéria, você tenta ver se tem algum coleguinha dele, se isso fazer parte da sua realidade, claro, algum coleguinha que também é fraco, para tentar estudar junto, para que a criança passe a conseguir pelo menos se safar nas notas, né?
E aí, isso é claro que seria uma alternativa para lidar com a dificuldade dele naquela matéria. Mas às vezes a criança está de recuperação porque ganhou um tablet novo e só quer ficar jogando o dia inteiro. Não quer ficar no videogame, quer ficar no celular. E aí também cabe aos pais, né, principalmente porque celular, internet não é lugar de criança, cabe aos pais controlar esse uso. Então, você não pode deixar seu filho ficar 8 horas por dia com a cara enfurnada no computador. Não é assim que funciona. Então, vamos reduzir. Olha só, filhinho, você está muito mal nas matérias, então até você fazer a prova de recuperação, você vai usar o tablet só 1 hora por dia. As outras 4, 5, você vai ter que estudar para conseguir se safar de ano. Ficou claro? Ficou bem claro, né? Bate não. E deixa eu mandar um abraço aqui para o Marcelo Rosalino. Boa tarde, Marcelo. Abraço para você. E a minha amiga Vanderleia Campos. Parabéns pelo desempenho e parabéns, Flávio, pelo programa. Eu que agradeço, Vanderleia. É mesmo, né? Ô, Vanderleia, obrigado aí pelo carinho. Isso está entregando você aqui, ó, dizendo que você é minha ouvinte diária, né? Legal. Então, Isis, falamos aqui sobre essa questão do desempenho dos alunos, né, e tal, a forma como a família absorve isso, e assim, eu acho também, Isis, que essa coisa da nota e do desempenho escolar, por mais que você vá cobrar do seu filho um bom desempenho, mas a forma como essa cobrança também é exigida, acaba também sendo determinante nesse desempenho, né? Porque, por vezes, a família, o pai é meio carrasco, né? Sim. Enquanto alguns são muito permissivos, tem outros que endurecem demais a coisa. É preciso ser meio socrático, né? Nem tanto a terra, nem tanto ao mar, né? Vamos ficar ali... A gente precisa saber ponderar isso. É mais ou menos isso também? É mais ou menos por aí, Flávio, porque foi aquilo que a gente falou no início, né? É muito difícil educar. Você tem ali aquela caixinha de surpresas, que vai ser uma personalidade completamente independente, que você vai dar o seu melhor, mas você não sabe como que ela vai lidar com os problemas da vida, e você vai sempre fazer o seu melhor, mas você nunca vai saber o que esperar dela. Então, você tem sempre que achar um meio termo, você tem que lidar com seu filho da melhor forma possível, até mesmo para ele saber que é muito amado pelos pais, para ele saber que ele tem o seu apoio, mas também permitir que ele seja independente, né? Então, é claro que os pais querem que os filhos sejam os melhores do mundo, mas a gente tem que estar sempre aberto de que às vezes não vai ser o caso, né? O seu filho, ele é livre, ele pode escolher uma coisa que não tem nada a ver com o que você deseja para ele, você vai ter que respeitar isso. Deu para entender? Perfeito, claro. Essa questão das escolhas, eu tenho um amigo, só para ilustrar aqui para a rapaziada que está aí ligado no nosso programa, Isis, eu tenho um amigo que o pai dele porque queria que ele fosse advogado. Uhum. E ele queria ser piloto de helicóptero. E o pai dele queria que ele fosse advogado. Aí ele se formou em Direito, deu o diploma de presente para o pai, falou, pai, seu filho é advogado, toma um diploma para você que não vou usar isso não. E foi fazer o curso de... Ele hoje é piloto. Ele que me contou essa história. E o diploma de advogado dele está lá no escritório do pai, e ele nunca olhou para... Nem o AB fez, nem nada e tal. Eu queria falar um pouquinho sobre, já que a gente está falando da violência em ambiente doméstico, vamos falar um pouco também sobre essa lógica da pressão que existe do cara que acha que o filho dele tem que ser médico, mas o filho dele não quer ser médico e não tem nem nenhum tipo de vocação para aquilo ali, né? A vocação dele é outra, né? Ou quer que seja advogado e a vocação dele é outra, né? Etc. e tal. E aí, nessa realidade de hoje, né? Como é que acontece isso? Num passado muito distante, os pais mandavam seus filhos para Coimbra para estudar Direito, né, em Portugal, e o pai fazendeiro aqui mandando fábulas para Portugal, e o moleque estava lá nos bordéis portugueses, né, e depois comprava um terno surrado e chegava dizendo que era doutor, mas no tempo que não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, nem nada disso,
o garoto conseguia, às vezes, até enganar o pai durante bastante tempo e se passar por advogado aqui naquele Brasil lá do século XVIII. Isso acontece muito. A gente vê nos livros, né, e tal, nas novelas, de vez em quando se retrata isso. Mas hoje não dá. Hoje não dá para ser assim. Como é que se negocia isso? O comportamento do pai nessa hora, ele tem aquele sonho. Eu costumo sempre dizer que as festas de 15 anos que as meninas ganham é a festa de 15 anos que a mãe dela gostaria de ter, e não a festa de 15 anos que ela queria. Como é que é isso, Isis? Como é que funciona essa relação, essa correlação de forças, de interesses dentro do seio familiar? Muitas vezes os pais querem realizar os próprios sonhos nos filhos. Então, aí começa a cobrança, né? Nossa, eu nunca consegui fazer uma universidade. Vou dar para o meu filho a universidade que ele quiser, no lugar que ele quiser, para ele fazer o que ele quiser. E às vezes você não pergunta se é isso que ele quer. Então, assim, você tem que respeitar a escolha do seu filho. Você tem que querer sempre que seu filho seja feliz, independente da escolha dele, né? Ah, meu sonho era ser médico, quero que meu filho seja médico. Ah, meu filho quer fazer turismo. Então, é uma frustração para o pai? Talvez sim, mas já que é uma frustração para ele, então ele que se esforce e tente ganhar tempo e realizar esse sonho, né? Você não pode cobrar do seu filho um sonho que é seu. Você tem que, claro que você tem que querer que o seu filho seja o melhor dentro do que ele escolher. Você tem que exigir que ele seja um bom ser humano. Você tem que dar o seu melhor para que ele tenha uma boa educação. Mas fazer as escolhas de vida dele, você só vai ter um filho infeliz. Então, de que adianta você ter um filho diplomado se ele está ali, se aquilo não tem sentido nenhum para ele, né? Não faz sentido para ele. Então, você tem sempre que estar assim, sabe? Prestando atenção. Olha, meu filho, papai vai estar aqui independente do que você escolher. Eu espero que você escolha fazer direito. Mas se não for o caso, se você quiser ser professor de história, beleza, vou estar lá na sua formatura do mesmo jeito. Respeitando, né? Tem uma colocação interessante aqui do meu amigo Ronaldo Costa Santos, né? Que ele coloca: meu filho tem liberdade de escolha, sim, mas com limites, né? Ele não pode determinadas coisas. Ele só é livre depois dos 18. E pela fala do Ronaldo aqui, eu acho que nem depois dos 18 o filho dele vai conseguir ser totalmente livre, né? Mas isso é importante, esse olhar atento dos pais para os filhos. Sim. Mas assim, essa coisa do limite, e muito se fala isso hoje, né? Diante de determinados noticiários envolvendo jovens, acidentes, ou de vez em quando morre, ou tocar o índio no fogo no índio em determinado lugar. Ah, um grupo de jovens de classe média espancou um morador de rua e tal. E aí sempre surge essa história da imposição de limites. Os pais hoje não sabem dar limites aos filhos. Mas essa lógica do limite, e muito bem tocada aqui pelo Ronaldo, parece que esses limites que os pais impõem sobre os filhos, parece que meio que a fronteira entre Brasil e Uruguai, ou entre Brasil e Bolívia, ou sei lá, o Tanguá e Rio Bonito, né? Existe uma fronteira, mas a gente não vê. Onde termina Tanguá e começa Rio Bonito? Não tem uma cerca ali que a gente perceba que acabou Tanguá e começou Rio Bonito, sim, terminou Rio Bonito, começou Silva Jardim, né? Como é que é essa coisa do limite, né? Como negociar isso com o filho, como trabalhar isso para que a criança não seja infeliz e frustrada, né? Mas, ao mesmo tempo, que esse cidadão receba não só a cidadania, mas também a educação, a noção de respeito e tal, tudo dentro de... Como lidar com isso, né? É muito complexo, eu sei. Talvez precisássemos de um programa de umas 12 horas de duração para falarmos disso. Mas como é que você vê isso, Isis? É importante, sim, dar limite para os filhos, até para o filho saber que tem alguém que se importa com ele. E obedecer regras, né? Então, se os pais... eu não sei a idade do filho do rapaz que falou. Eu acho que ele falou. Deve ser adolescente. Né? Ele disse isso só depois dos 18, então é adolescente. É adolescente. Então, assim, o seu filho mora com você, o seu filho se alimenta do que você proporciona para ele. Provavelmente você banca os estudos. É importante que os pais estabeleçam regras, sim. Até mesmo para o adolescente, para a criança, aprender a lidar com o limite, com as regras, aprender a lidar com os outros, porque o mundo tem muitas regras, mesmo depois que você faz 18 anos. Então, por exemplo, olha, meu filho tem que chegar em casa até meia-noite.
ok, você está dando um limite para ele. Às vezes passa 5 minutinhos. E aí não precisa também virar um bicho de 7 cabeças, sabe? Ele só atrasou um pouquinho. E aí é claro, não pode chegar bêbado em casa. Tem que ser chamado a atenção, sim. Cada família vai educar de uma forma, cada pai, cada mãe vai ter a sua maneira de lidar com isso, né? Até porque ser pai e mãe de adolescente é uma coisa muito complicada, porque adolescente é uma bomba relógio, né? A qualquer momento aquilo ali pode explodir, você nunca sabe o que você faz, é muito difícil, mas é sempre importante que o filho saiba que vai receber afeto junto com a bronca. É sempre importante que quando você brigue com ele, que quando você chame atenção, você também consiga demonstrar que tudo que você faz é porque você se importa com ele. Entendeu? Perfeitamente, né? Eu digo mais, ainda acrescento mais para você que está ouvindo a gente aí, para a galera que está prestigiando nosso programa. Meu amigo Ronaldo está aqui dizendo, Flávio, posso participar ao vivo com você aí, Ronaldo? Vai ser um prazer, cara, receber você e qualquer ouvinte nosso que quiser vir aqui um dia bater um papo com a gente, participar, é só combinar isso, é um prazer enorme discutir aí os assuntos que a gente trata aqui no programa, os assuntos do dia a dia, né, e tal. É só a gente tratar disso, Ronaldo, sem nenhum problema, né? E em relação à questão dos meninos, eu costumo sempre dizer o seguinte, é importante o pai e a mãe colocar o limite, porque um dia, quando ele for trabalhar, ele vai ter um patrão. Ele tem hora para chegar no trabalho, vai ter hora do almoço, né? O funcionário não pode dizer para o patrão, hoje eu vou almoçar 3 horas, né? Porque às vezes tem isso. A comida está colocada a meio-dia. E o moleque resolve que só vai almoçar de tarde, que agora ele está no videogame, ele está fazendo não sei o quê, depois eu almoço. Então, quando chega no trabalho, por vezes ele quer reproduzir aquele comportamento de casa, né? Lá no trabalho também. E aí acontece o primeiro choque dele com o patrão, com a chefia, com a coordenação do lugar que ele vai trabalhar, né? Ou na faculdade, quando ele vai cursar, ou na própria escola, né? A escola tem a hora do recreio e a hora de merendar. Não dá para você falar assim, hoje, né, a escola, por exemplo, as aulas começam às 7h30, 9h30 para merendar, geralmente esse é o rito, né? E estuda-se até meio-dia, meio-dia e meio. Beleza. Não dá para o moleque falar assim, minha hora do recreio hoje vai ser 11h10, porque agora eu não quero ir. Não, meu irmão, existe uma uniformidade, né? E parece que quando você não impõe determinados limites, né, nessa vivência, esse indivíduo chega para a escola, para o trabalho, para a vida em sociedade, sem noção de que existe limites, né? Que você vai até o seu direito vai até onde começa o direito do outro, né? E o meu amigo Ronaldo está dizendo, Ronaldo, vai ser um prazer te receber aqui, cara. A gente vai se falando aí via Facebook. Deixa eu ir no intervalinho comercial, minha gente. A gente volta já aqui conversando com a minha amiga Isis Campos, né? Que é nossa convidada hoje aqui, psicóloga, né? E a gente está falando um pouquinho aqui sobre um assunto que interessa geralmente a todos, né, que é essa questão de comportamento. Começamos falando da violência no ambiente doméstico, já passamos aqui pela escola, né, e tal. E eu costumo sempre dizer que o psicólogo ele é o profissional que mais se aproxima do jornalista, porque ele consegue falar de tudo, a gente também. A gente consegue falar de tudo um pouco, né? E por isso que quanto mais a gente fica velho, melhor profissional você é, uma vez que você consiga acompanhar o avanço da modernidade, né, na questão da comunicação. É assim. Vamos lá no intervalinho e a gente volta já aqui com a minha amiga Isis Campos aqui nesse papo, nessa tarde de sexta-feira 13, mas que eu tive sorte, nessa sexta-feira 13, de receber aqui a Isis, né, nesse papo tão agradável aqui no nosso programa. O Gran Medicina Laboratorial se destaca pelo compromisso com os seus pacientes. Para isso, os investimentos em infraestrutura, treinamento, profissionais especializados e equipamentos de última geração são constantes. O Gran oferece conforto, segurança, credibilidade e confiabilidade em seus resultados. Priorizando sempre a qualidade dos serviços, o Gran Medicina Laboratorial se destaca nos programas de controle de qualidade, oferece infraestrutura moderna, setores individualizados, atendimento diferenciado e equipe treinada para oferecer o melhor aos pacientes conveniados e particulares. No Gran Medicina Laboratorial,
você faz os seus exames de análises clínicas, bacteriologia, análises toxicológicas, anatomia patológica, hematologia, urinálise, imunologia, bioquímica, ensaios hormonais e parasitologia. O GRAM Medicina Laboratorial está presente em 5 municípios da região. Em Rio Bonito, em 2 endereços, na Avenida 7 de Maio, número 50, sala 302, e na Rua Vital Brasil, número 109, ambos no centro. Em Niterói, em Icaraí, na Rua Presidente Becker, número 128. Em São Gonçalo, 3 endereços. Avenida Presidente Kennedy, número 359, na Clínica Icaraí, na Rua Salvatore, número 40, sala 1108, na Conlab, e em Alcântara, na Rua João Almeida, número 109. Em Itaboraí, você encontra o GRAM na Rua Adelina Maria da Conceição, número 21, no centro. E em Tanguá, também no centro, na Rua 19 de Novembro, número 60, sala 112. GRAM Medicina Laboratorial, sempre pensando em fazer o melhor para você. Comida caseira, saborosa, que satisfaz com gostinhos de quero mais, você só encontra no Sabor Carioca. Localizado na rodovia BR-101, quilômetro 269, Parque Indiano, Rio Bonito, a casa se destaca pela excelência no atendimento e ambiente agradável. O Sabor Carioca preza pela qualidade dos seus produtos e oferece a melhor comida caseira da cidade. Espaço amplo, área kids, comida no sistema self-service ou à la carte, o restaurante Sabor Carioca funciona diariamente das 11 às 16 horas e espera por você. No Sabor Carioca, você também encontra as melhores opções de lanches, sucos, o tradicional pão com linguiça e hambúrguer artesanal. Sirva-se e agrade o seu paladar. Aproveite o show de prêmios do Telefrutas Rio Bonito. Nas compras acima de R$50, preencha o cupom e concorra a 4 eletrodomésticos e 2 bicicletas. O sorteio é no dia 31 de março e você não pode ficar fora dessa. Venha ao Telefrutas e aproveite essa oportunidade. Aqui você encontra verduras, frutas e legumes, tudo fresquinho direto do produtor. O Telefrutas também oferece frios, laticínios, conservas, cereais, produtos de higiene e limpeza, massas, bebidas e o tradicional bom atendimento. No centro de Rio Bonito, na rua 15 de novembro, número 226 e 228. Telefone 2734-3126. Pães, bolos, roscas, biscoitos, rocamboles, doces, salgados, folheados, produtos variados e apetitosos feitos com o carinho que você merece, só é possível encontrar na Padaria Guimesh, que está localizada na Avenida Manuel Duarte, próximo ao Rio Bonito Atlético Clube. Atender nossa grande clientela com atenção e carinho é também uma das nossas filosofias. Pensou produtos de qualidade, preço e bom atendimento? Padaria Guimesh. Açaí, mais sabor, é puro e natural, feito com amor. Açaí mais sabor, agora tem açaí no copo, sem balança. Isso mesmo, açaí no copo, sem balança. O melhor açaí da cidade, em 2 endereços. Loja 1, na Avenida Manuel Duarte, 671, na antiga locadora Mirage. E loja 2, na Praça Fonseca Portela, ao lado da Prefeitura. Além do nosso delicioso açaí, você também encontra sorvetes. São mais de 50 sabores, calda quente, frutas, geleia, paletas mexicanas e os tradicionais picolés. Venha nos fazer uma visita, funcionando a partir do meio-dia. Açaí mais sabor. A tradicional farmácia dos Irmãos agora é Drogarias Viva Mais. Localizada na rua Getúlio Vargas, número 130, no centro de Rio Bonito, em frente à Secretaria Municipal de Saúde. Nas Drogarias Viva Mais, você encontra medicamentos com os melhores preços. No setor de perfumaria e correlatos, as melhores opções estão sempre à sua disposição. Preços imbatíveis e a grande marca da casa. Excelência no atendimento. Visite a Drogarias
Viva Mais. Telefone 2734-1656. No centro de Rio Bonito, no número 14 da Travessa Alexandre Ferreira, você encontra a AB Barbearia, cortes de cabelo e barba e a principal especialidade da casa, o atendimento infantil, funcionando de segunda a sábado, das 8 às 19h30, a AB Barbearia tem ambiente climatizado e grande clientela. Dê um trato no visual na AB Barbearia. Direção Anderson Barreto. Telefone 98197-0459. Em Rio Bonito, AB Barbearia. Bom dia. Foi aqui que pediram gás? Se tem um lacre verde da BR Petrobras, pode confiar, é Liquigás. Se tem um lacre verde da BR Petrobras, pode confiar, é Liquigás. Em Rio Bonito, entrega de gás rápida e eficiente é com a Baeta Gás. Por lá, a prioridade é o bom atendimento e a satisfação do cliente. Ligue 3634-1048, 998-720267 e 96910-5902. Veja a diferença. Ligue e torne-se cliente da Melhor. Se tem um lacre verde da BR Petrobras, pode confiar, é Liquigás. Se tem um lacre verde da BR Petrobras, pode confiar, é Liquigás. Ligou, pediu, entregou. Baeta Gás. Muito mais. A sintonia da emoção. ZYJ 490, Rádio Jornal 1340, ao seu lado em todos os momentos. A sua sintonia no Oeste Fluminense é 1340 AM, Rádio Jornal, cada vez mais perto de você. ZYJ 490, Rádio Jornal 1340, ao seu lado em todos os momentos. Beleza, minha gente? Vamos lá, vamos em frente. Programa Flávio Azevedo, Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Hoje aqui nós estamos tratando, né, do assunto violência no ambiente doméstico e recebo minha amiga Isis Campos, né, está aqui conversando conosco hoje. Um abraço para a galera que está prestigiando a gente aí via Facebook ou em casa, ligado aí no radinho, acompanhando a nossa conversa pela 1340, né? Lembrar para você que está ligado no nosso programa que começa nesse fim de semana o Campeonato Brasileiro de Futebol, Série A, Série B, Série C, né? Amanhã, por exemplo, abre a competição Flamengo no Barradão enfrentando o Vitória às 7 horas da noite. Alô, flamenguistas! Meus amigos vascaínos estarão em torcida no domingo, às 16 horas, quando o Vasco enfrenta o Atlético Mineiro em São Januário, jogando em casa. O Botafogo do meu amigo Eurivaldo Silva, nosso comunicador aqui, no Engenhão, na segunda-feira à noite, recebe o Palmeiras, né? E o Fluminense vai medir forças em São Paulo, lá no Itaquerão, com o campeão paulista e atual campeão brasileiro, Corinthians, né? Então esse Fluminense, que é uma interrogação, vai ou não vai esse time, né? Já começa com batismo de fogo para a torcida tricolor saber o que ele espera na competição. Quem vai estar também participando dos campeonatos aí nas séries
adjacentes aí do Campeonato Brasileiro. Na Série B não tem nenhum time carioca. Na Série C, o Volta Redonda começa sua caminhada enfrentando o Operário do Paraná domingo, às 15h30, às 3h30 da tarde. Né? O Voltaço está no grupo B. E no outro fim de semana, a bola rola para a Série D, que vai ter Macaé, Americano, Madureira e Nova Iguaçu. Né? O Macaé começa a competição fora de casa enfrentando o Itubiara de Goiás, às 16 horas, né? No domingo, dia 22. Ele está no grupo A12 com o Espírito Santo e o RT, o Macaé. O Americano, que está no grupo A13, vai reaparecer na competição nacional, na Série T, jogando em casa contra o Novo Horizontino de São Paulo, e fazem parte do grupo o Atlético do Espírito Santo e o Uberlândia de Minas Gerais. O Madureira estreia no sábado 21, recebendo o Linense, né, que é uma equipe de São Paulo, né, e às 3 horas da tarde, lá em Conselheiro Galvão. O tricolor suburbano está no grupo A14, junto com Caldense e Maringá. E o Nova Iguaçu, no domingo 22, né, visita o Mirassol, que é uma equipe de São Paulo também, às 16 horas, e ele está no grupo A15, junto com Caxias, Inter de Lages, né, e o Mirassol aí de São Paulo. Boa sorte aos clubes brasileiros aí na competição nacional que está começando, né? Então é isso, minha gente. Bom, vamos lá, vamos voltar aqui ao nosso papo sobre o Flamengo não está com nada, diz aqui o Marcelo Rosalino, e o meu amigo Mauro Ricardo fala, bora Mengão, né? E já tem uma briga de torcida aqui nos comentários do Facebook. O Marcelo Rosalino do lado e o meu amigo Mauro Santana do outro. Um abraço aí para essa rapaziada que está nos acompanhando nos comentários. Se você quiser deixar alguma pergunta aqui para minha amiga Isis Campos, né, você pode também ir lá no meu Facebook, na minha página. Não é no meu Facebook pessoal, tá, pessoal? Na minha página que eu faço a transmissão e estamos ao vivo lá. Você pode deixar sua pergunta, seu comentário. Se a Isis não puder responder agora, a gente responde no próximo programa. Ela vai ser nossa cliente aqui agora, vai estar sempre conosco, né? Se o pessoal está enjoado da cara do Flávio Azevedo, a Isis vai compartilhar comigo o espaço aqui, e agora com mais regularidade, para falarmos sobre esses assuntos. Inclusive, Isis, tem aqui um comentário do meu amigo Ronaldo, né, perguntando o seguinte: ideologia de gênero, você vai falar sobre isso? É até algo que a gente pode tratar, mas num outro programa, num próximo programa, assim com umas 15 horas de duração, Ronaldo. Que esse é assunto para mais de metro, né? E aqui hoje a gente já está finalizando, caminhando para o final do nosso programa, acho que na última parte, né? Hoje já não dá mais, a gente está abordando esse assunto e fazendo com que a minha amiga Isis reproduza os pensamentos e os conceitos que ela deve ter sobre esse tema, juntamente com os demais convidados, né? A gente precisa de tempo para ouvir cada um, discutirmos as razões e tal, né? Mas é um ótimo tema, meu amigo Ronaldo. No próximo programa nós vamos abordar esse assunto aí. Hoje estamos falando sobre a questão da violência em ambiente doméstico, né? E eu queria, Isis, falar um pouquinho aqui também sobre a lógica daquela mulher que ela é violentada em casa pelo esposo, por uma série de mecanismos, que não precisa ser exatamente a bifa na orelha, pode ser também palavra de baixo calão, né? Aquela coisa colocando a mulher para baixo na sua produção profissional, na sua condição de mulher realmente, né, e tal, palavras que entristecem, que doem na alma, né? Não dói na pele fisicamente, mas dói na alma, né? E é violência também. E, por vezes, você já abordou rapidamente isso agora há pouco, mas é o cara que paga a conta de luz, a mulher depende financeira e economicamente desse sujeito, e ela acaba se sujeitando, porque sem ele, por vezes até, eu conheço algumas que posa de madame, mas tem que enfrentar maus bocados para poder andar com um carrinho mais novo, conseguir manter a manicure, o salão de beleza, o cabelo ajeitado, de vez em quando lá uma cirurgia plástica para poder levantar algumas coisas que a lei da gravidade diz que é preciso cair, etc. e tal.
E aí, como é que você vê isso? Esse tipo, não só o comportamento do agressor, mas também essa troca, né? Se sujeitar a esse tipo de situação em troca de uma situação mais confortável aqui, etc. Então, como é que você vê isso? E não é raro isso acontecer hoje, não. Infelizmente, isso é comum, né? Infelizmente, isso é mais comum do que a gente pensa. E uma coisa que eu sempre questiono para a mulher que está nessa situação é se vale a pena. Se vale a pena ela apanhar, sabe, só por causa de um carro que dirige como qualquer outro. Se vale a pena ela aguentar humilhação, aguentar desaforo, muitas vezes ter que transar com o marido sem querer só porque o cara obriga, só para poder fazer o cabelo, para poder fazer uma unha, ou para que os filhos estudem em uma escola melhor. Porque geralmente não vale, né? A gente às vezes se ilude achando, não, ele paga todas as contas e me dá todo o conforto dentro de casa. Mas a que custo, né? A que preço? Ao preço de ficar te humilhando o dia inteiro? Ao preço de ficar te batendo? A preço de ter que, dos seus filhos terem que escutar o pai chamando a mãe de burra ou de seja lá o que for? Então isso é sempre uma coisa que eu questiono. Vale a pena você ser humilhada, ser agredida só por causa de um cabelo, só por causa de uma unha feita, né? Até porque a mulher, quando se submete a isso, ela perde muito tempo de vida, perde muito tempo, perde muita qualidade de vida, né? Ela perde paz de espírito, ela perde às vezes outras possibilidades de viver com amigos, às vezes de conhecer uma pessoa que realmente vale a pena, só por causa de um agressor que acha que porque bota dinheiro dentro de casa tem domínio da mulher. E não deve ser assim. Foi. E por vezes por uma questão de convenção social também, né? Sim. Mas o que dirão, o que fulana vai dizer, o que cicrano vai dizer, tem também um pouco disso, né? Sim. Se eu sair, se eu largar, se eu abandonar, né, e tal. Eu não estou pregando aqui, minha gente, a separação, não, pelo amor de Deus. Mas diz o Salomão que é melhor viver numa casa apertada e com tranquilidade do que com a mulher encrenqueira numa casa ampla, né? Salomão escreveu isso sobre a mulher, né? Mas eu acho que ele deveria ter escrito sobre a mulher e sobre o homem, né? Com o homem também é a mesma coisa. Acredito que é melhor você viver numa casinha apertada, alugada, com alguém que te trata bem, que cuide de você e seja um companheiro. E companheiro que eu falo o termo etimológico da palavra, né? Companheiro tem a ver com pão, né? Compartilhar o pão, isso significa a palavra companheiro. Permita-me usar aqui um traquejo aqui do Mário Sérgio Cortella, que costuma fazer muito isso, né? Mas a palavra companheiro tem a ver com compartilhar o pão junto, né? E por vezes você deixa de estar com essa pessoa por conta de uma convenção social, né, e tal, e é o que você está falando. Acaba que nós encontramos pessoas infelizes e aí eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Parece que os consultórios de psicologia, análise, etc., estão cheios dessas esposas e, às vezes, também esposos, né, Isis? E filhos, né? Ainda tem as crianças, não é verdade? Porque, às vezes, o casal não se separa pelo bem dos filhos. E aí é um ambiente cheio de briga, cheio de discussão, muitas vezes com agressão. E aí aquela criança tem, sei lá, tem um videogame, tem um PlayStation, ganha um PlayStation por ano, ganha um tablet, tem todos os jogos, mas vive uma situação muito degradante em casa. Não separa pelos bens dos filhos, mas aquilo ali não está fazendo bem coisa nenhuma, né? Essa manutenção Exatamente, né? E hoje em dia as famílias, o conceito de família hoje em dia mudou. Hoje em dia os pais se separam, se casam novamente, os homens têm enteados, têm filhos, e as crianças às vezes são criadas pelo tio, sabe? A constituição de família hoje em dia não é mais pai, mamãe, filhinho, filhinha. Não é assim. E isso não é ruim, porque é muito melhor você estar bem separado daquela pessoa do que você estar vivendo um inferno dentro de casa e você em uma relação infeliz e os seus filhos tendo que vivenciar aquela situação também. Então é sempre por aí, sabe? Olha, é muito difícil, separar é muito difícil, mas será que não vale a pena? Será que esse casamento tá bom
Tem solução? Será que isso vale a pena manter esse casamento só porque tem medo do que os parentes vão pensar? Só porque a sociedade não olha bem para uma mulher que é desquitada? A gente não está mais nessa época, as coisas não funcionam mais assim. Perfeito. Então vamos à questão do... Eu queria falar um pouquinho ainda nessa questão do ambiente doméstico, sobre o idoso, Isis. Para a gente já, o último tema que eu gostaria de abordar nessa tarde. O idoso que, por vezes, é um dos mantenedores daquela família. É aquele vovô, aquela vovó que tem lá o seu salário, às vezes até mais um pouquinho do que um salário mínimo, né, por conta de um emprego que tem, da aposentadoria, de uma pensão, sei lá, e ela que acaba sendo a principal renda da casa, né, e aí netos e filhos não só abusam dessa grana, né, e não dão devido respeito e devido tratamento a esse idoso. A gente conhece inúmeras histórias aí que o cara fica praticamente intocado dentro de um quarto, etc., sem nenhum cuidado, sem nenhum tipo e vários direitos sendo ignorados. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa lógica, que é um fato novo também nas discussões sobre violência, né? Essa violência contra o idoso, né? Que não é só empurrar o velho na rua quando ele está passando pela calçada. Muita gente acha que é isso. Assim como a criança ela é violentada sexualmente e tal, sobretudo dentro de casa, o idoso também, os índices de violência contra o idoso, geralmente também dentro de casa, filhos, netos, sobrinhos, etc, etc. Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre essa violência e o que acarreta isso, sobretudo no final da vida de alguém que trabalhou tanto em muitas oportunidades, né? Eu acho que sempre tem casos e casos, né? Vamos ver quem foi esse idoso e qual é o papel que ele exerce na família. Às vezes ele tem um salário que dá para sustentar, dá para dar um pouco mais de conforto a todo mundo. Às vezes ele recebe um salário mínimo só, e aí para pagar consulta médica, para pagar medicamento, para pagar todas as necessidades dele, um salário já fica apertado. Mas, de qualquer forma, o idoso é aquela pessoa que já trabalhou a vida inteira, que está no final da vida e que merece, sim, dignidade no fim da vida, né? Então, uma coisa é assim, quem for cuidar do pai, do vovô, do tio, tem que dar o mínimo de conforto para essa pessoa, tem que se responsabilizar por isso, até porque alguém que já trabalhou tanto, que já trabalhou duro, merece ter esse tipo de conforto. Isis, nós temos também, antes de você falar dos números, a violência estatal. Flávio agora ficou maluco. Não, eu penso que quando o Estado deixa de pagar o seu 13º, por razões que nós conhecemos quais são, não precisa a gente entrar aqui nos detalhes, mas atrasa o seu pagamento, né? O pessoal do Estado está aí, aposentados e pensionistas do governo do Estado, por exemplo, recebendo ajuda, recebendo cesta básica e tal, porque não conseguiu pagar suas contas, não tem salário, não tem dinheiro e tal. Parece que até hoje ainda não conseguiram acertar ainda essa coisa do governo do Estado, mesmo com os empréstimos, com isso, com aquilo outro e tal. Essa violência estatal, como é que você vê isso? E como fugir disso, né? Já visto que estamos diante de um cara que não é aquele vizinho que você vai denunciar. É o Estado, né? Que deveria gerar uma situação de conforto e bem-estar social. Ele é quem violenta antes de qualquer coisa. A gente está preocupado com o cara que vem nos assaltar na rua, mas por vezes o Estado nos assalta também, quando ele pega 45% dos nossos impostos e não devolve isso em qualidade de vida, né? E você tem que pagar pedágio para ter uma estrada melhor, mas você já paga IPVA. Então isso é bitributado, né? E essa violência? O que pensar diante disso? É uma realidade muito triste, né, que assola o nosso país. E aí eu acho que cabe, sim, a gente ter consciência na hora de votar. É o único argumento que eu posso pensar, porque ninguém está livre disso. Hoje em dia, um funcionário... não, vou virar funcionário público para ter uma segurança na garantia de vida. E aí você se depara, né? Já foi, né? Já foi. Isso não acontece mais. Você se depara mesmo com uma situação onde o Estado, onde o governo não é capaz de pagar as contas para você suprir suas necessidades básicas.
Então, cabe mesmo, né, consciência a você na hora de você votar. Conhecer o partido, conhecer aquele candidato, ver se ele está com a ficha limpa e investir o seu voto nessa pessoa. É a única coisa. Ou seja, o título de eleitor é o principal remédio a se usar contra essa... é a principal dipirona, Isis, a se usar contra essa violência aí. E para a gente ir caminhando para o nosso fim, você falou dos números, né? E mais alguma coisa que você queira acrescentar, por favor? Sim. Tem a questão dos números também, do DISC, né? Do DISC denúncia, né? Então, que você queria colocar. A princípio... Vamos lá. A princípio é só aquela argumentação mesmo, né? Em caso de violação dos direitos, fazer sempre a denúncia, levar o caso adiante, divulgar sempre, né? Não deixar que uma pessoa, que um agressor, que um pedófilo saia impune. Então, tem o número 180, o DISC 180, que você denuncia a violência contra a mulher, e aí é uma ligação gratuita que você faz de qualquer aparelho celular ou aparelho telefônico, e tem o DISC 100, que é denunciar a crianças vítimas de maus tratos. E o 190, né, que é para ligar para a polícia. É verdade. E o 92, que é SAMU. Isso. Isso, foi um prazer te receber aqui. Muito obrigada. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua ter dedicado essa tarde de sexta-feira para estar conosco aqui. Apesar, vou insistir na tese, que apesar de ser uma sexta-feira 13, acho que nós fomos muito sortudos em receber você aqui nessa tarde e temos essa conversa tão agradável, essa consultoria que você aqui nos prestou. E eu queria que você se despedisse dos nossos ouvintes e quem quiser conhecer a Isis mais de perto em seu consultório, onde você atende, em que dias, né, o telefone que você queira disponibilizar para alguém que quiser fazer aí uma consulta, sei lá, alguma coisa assim. Eu atendo em Niterói. Ótimo, pode dar o endereço em Niterói. Por enquanto apenas em Niterói, tá bom, pessoal? Eu tenho uma página no Facebook, não sabia que eu ia ter que divulgar meu trabalho aqui. Mas eu agradeço a todos vocês que ouvirem, espero ter contribuído de alguma forma. Show de bola, minha gente! Então, essa é Isis Campos, né, que esteve conosco aqui nessa tarde. E eu queria muito agradecer mais uma vez ela, né? Todos estão nos prestigiando, aí, nos acompanhando. Um beijo no coração dos amigos. Desejar a todos um bom fim de semana, né? Uma sexta-feira bacana para cada um aí. Sábado, domingo. Lembrar que no próximo domingo tem treinão aqui no Green Valley, né? 7h30 da manhã. É aniversário de 2 anos do treinão, então vai haver toda uma programação especial lá, voltada para a parte esportiva, né? Essa parte do treinão. Um abraço para a galera, né? Para o meu amigo Anderson e para a moçada toda que estão aí se preparando para esse evento já há bastante tempo. A galera numa torcida danada aí também para não chover no dia, para ficar legal, né? O meu pai dizia sempre uma coisa: a chuva pode estar fazendo a falta que for, quando ela chega, ela atrapalha. Papai sempre dizia isso. E é uma realidade. Então, vale lembrar para a galera que está nos prestigiando aí, né? Quero finalizar aqui destacando para você e lembrar do treinão. É a primeira corrida e caminhada aniversário do treinão de Rio Bonito, no próximo domingo, dia 15. Rapaziada aí do grupo Corredores de Rio Bonito, amigos da Onça, equipe RUM, né? E para aqueles que se inscreveram, tem troféus e medalhas, viu, minha gente? Então, vale muito a pena participar na minha fanpage e no YouTube, onde tem as entrevistas e os papos que a gente faz aqui no nosso programa. Tem lá a entrevista com a rapaziada do treinão, né? E eles dão por lá detalhes, dicas e tal, para participar, como é que vai ser, como é que não vai ser. Mas o básico é isso. Se quiser levar sua família, pode levar. Ontem eu estava conversando com a Carmen Mota, nossa secretária de Turismo de Rio Bonito, e ela dizia que vai haver lá barraquinhas com artesanato e tal, toda uma programação está sendo preparada juntamente com um treinão pela Prefeitura de Rio Bonito. E aí é o seguinte, minha gente, a Prefeitura, quando vacila, eu faço questão de puxar a orelha dela aqui. Quando apoia, quando manda bem, a gente vai cumprimentar, né? Então, meu cumprimento aqui
a Prefeitura de Rio Bonito, né, por essa iniciativa de apoiar aí o Treinão e tal, bem bacana. E acho que eventos dessa natureza, como estão sendo feitos com artesanato, etc. Domingo passado nós tivemos na Praça Fonseca Portela, no centro, amanhã eu penso que essas barraquinhas e esse trabalho aí dos artesãos poderia ser itinerante, percorrendo os principais bairros da cidade, aos domingos, aos sábados à tarde e tal, poderia se pensar nessa lógica, não só para otimizar esse setor da nossa área cultural, que é o artesanato, né? Tem gente que acha que cultura é só o teatro e a música. Não, artesanato também é. Até minhas amigas que fazem mariola, docinho para vender, é artesanato também, é cultura também, minha gente, né? O tapete que faz, etc. Tudo isso é cultura, né? São manifestações, e a gente precisa dar uma fortalecida nessa área aí também. As minhas amigas que vendem aqueles bolos, aqueles doces gostosos ali na Rua dos Bancos aos sábados, naquela barraquinha que tem ali, né? A minha mulher chama de gordice, né? Eu chamo de coisa boa, né? Esse negócio de gordura, vou ficar prestando atenção nesse tipo de coisa, você não come nada gostoso nessa vida, né? Mas é também um incentivo à cultura quando você traz esses espaços, né, e tal. Então, domingo, lá na Praça do Green Valley, na Praça Aécio Mansur, né? O Treinão e mais alguns eventos que vão acontecer, faça questão de prestigiar, né? A gente reclama tanto quando não tem. Rio Bonito não tem nada, aí quando tem o cara não vai, né? Então, tem essas questões que a gente precisa também discutir, né? Que realmente poucas coisas acontecem em nossa cidade, mas quando acontece a gente não prestigia, né? A gente precisa ser mais presente nas ações culturais, na agenda positiva da nossa cidade. A negativa nós já conhecemos. A gente fica o dia todo aqui falando da agenda negativa. Mas tem coisa bacana acontecendo aí. Nós temos uma área de interior, de cachoeiras, muito, muito legal, que nós precisávamos prestigiar mais. Minha gente, então, um bom fim de semana, 3h35, aqui na Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. E eu vou ficando por aqui, agradecendo muito você. E segunda-feira, 13h, estaremos de volta aqui com mais um programa Flávio Azevedo. Beijo no seu coração, obrigado pelo carinho, obrigado, Isis, mais uma vez, pela visita aqui nessa tarde, né? E vamos encerrando por aqui a nossa programação. Galera do Facebook que nos acompanhava aí pela rádio, muito obrigado pelo carinho, beijo no coração de todos. Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense apresentou programa Flávio Azevedo.